Olá pessoal, internautas, estamos aqui hoje em mais um episódio do Webterra Podcast. Eu sou Jonas Martins e a convidada de hoje é Cida Santana, jornalista e comentarista esportiva. Tudo bem, Cida? Tudo bem, Jonas. É um prazer estar aqui no Webterra, né? No podcast. Hoje a nova onda, né? Aí, muito bacana poder estar aqui para bater papo. O prazer é nosso e agradeço a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar conosco. E o tema do nosso bate-papo é Copa do Mundo. Nós estamos em ano de Copa, já foi feito o sorteio dos grupos que irão jogar na fase de grupos, e o Brasil ele pertence ao grupo G. E ele pegou Sérvia, Suíça, 2 times europeus e também Camarões. Mas antes de falar sobre esse grupo, sobre a Copa do Mundo de 2022, vamos falar um pouco da história, porque o Brasil, a última vez que o Brasil ele recebeu um título da Copa do Mundo, foi campeão, foi em 2002. Cida Santana, na sua opinião, o brasileiro ele pode ter esperança de que 20 anos depois o Hexa finalmente vem? Olha, Jonas, quando se fala em Copa do Mundo, né, Brasil é sempre favorito, né, independente de como esteja a seleção, né, de se tem bons nomes e tal, o Brasil sempre é favorito pelo peso da camisa, e pela não história. Só no Brasil, né, mas há vários lugares no mundo que amam a seleção brasileira. Exatamente. Né? E essa questão, se o Hexa vem, é um dos favoritos, né? Como eu te digo, o Brasil sempre é um dos favoritos. Esse ano eu acho que tem um bom elenco. O Tite, talvez, eu defenderia que essa Copa já poderia ter outro técnico, mas a CBF preferiu manter o Tite, né? Por uma questão de grupo, né? Isso é muito de cada um, né? De ter o seu grupo ali. Mas eu acho que o Brasil é favorito, sim. Eu acho que temos grandes seleções. Não é o grande favorito, mas é um dos favoritos, né? E eu acredito que sim, podemos sofrer um pouquinho até chegar na final. E aí, quem sabe, vir esse Hexa aí, que já está demorando um pouquinho, né? Agora, é muito comum a gente ler em redes sociais pessoas que lembram de jogadores de outros times. Aí a gente pode citar Romário, que destacou em 94, os Ronaldinhos, que destacaram em 2002. Pelé dispensa apresentações aqui, né? É puro saudosismo ou realmente os nossos atuais jogadores eles deixam muito a desejar perto desses outros craques aí que já fizeram história? Olha, Jonas, eu acho que assim, o grande questionamento que se faz hoje, principalmente, é em cima do Neymar, né? O Neymar deveria estar nessa mesma prateleira que você citou aí, desses grandes nomes. Eu acho que deveria sim, mas depende mais dele, né? Do que futebol, eu acho que ele tem muita técnica, é um jogador que você percebe que ele é um diferenciado, totalmente diferenciado. Mas eu acho que fatores extracampo, né, meio baladeiro, né, as redes sociais hoje eu acho que atrapalham um pouco a carreira do jogador. Nesses jogadores que você citou aí, não existia rede social, né, eu acho que o jogador ele era mais focado, era menos visado também, né, essa questão de comercial. Hoje o jogador está o tempo todo gravando comercial, está o tempo todo no telefone, é empresário para isso, empresário para aquilo, então eu acho que isso tira um pouco do foco do jogador. Mas a vida pessoal também. A vida, exatamente, né? As questões, né? De fofocas, né? Enfim. O Neymar hoje, se você abrir qualquer site de fofoca, Neymar, o nome dele tá ali. Então, eu acho assim, que apenas isso que diferencia esses grandes nomes que você citou, com exceção do Pelé, né? Que isso aí, como você disse, é outro patamar, né? Digamos outro assim. Patamar. Mas eu acho que é apenas isso que diferencia, sim. Eu acho que o Neymar poderia estar mais concentrado no que ele está fazendo. E eu acho que essa Copa é a última chance para ele fazer isso, né? Tem muita gente que não acredita, tem gente que não acredita. Para ser sincero, eu ainda acho que ele ainda não vai ser aquele cara que vai decidir, mas vai contribuir muito. Eu acho que a seleção ainda precisa muito dele. E quem sabe, né, ele seja a Copa do Neymar. Vamos torcer para isso. Agora, já que você mencionou o Neymar, você acha que ele teria salvo o Brasil na Copa de 2014? Porque naquele fatídico jogo do 7-1 ele não jogou, não é? Você acha que faltou o Neymar ali ou teria perdido de qualquer jeito? Ou pelo menos teria perdido, mas de uma forma menos
trágica como foi. Porque 7-1 É complicado virou você meme. avaliar a situação dessa, né? Porque é claro que o adversário, quando ele vê que o principal jogador do seu adversário não está em campo, ele já entra, né, mais despreocupado. Mas aquele 7-1 foi uma coisa assim tão, digamos, extra, né? Extraterrestre, parece uma coisa de outro mundo, né? Ninguém imaginava uma situação dessa, que eu não sei se mudaria muita coisa pela forma que foi, né? Porque foi um gol atrás do outro, enfim. Como o Neymar é atacante, eu não sei se isso ia fazer tão diferente, que a gente notou vários erros de marcação, né, do setor de meio campo, da zaga, né, vários jogadores aí que realmente não estiveram bem abaixo da crítica naquele dia. Então, era uma questão muito de momento, né, de repente se o Neymar entra e já em 5 minutos faz um gol, a história seria diferente, mas aí é muito difícil avaliar a situação dessa. Em 98, se Ronaldo Fenômeno ele estivesse na final do Brasil contra a França, o Brasil teria levado o Hexa, não, o Penta ali mesmo, ou a gente teria que esperar 2002? Ali também foi outra situação, né, que até hoje tem gente, né, tem aqueles que defendem, né, as teorias da conspiração, que dizem que a Copa foi vendida, né, mas aí sim, eu acho que o Ronaldo, se ele estivesse em condições normais de jogo, aí sim, eu acho que teria sido diferente, porque era uma outra situação, né? Enfim, a França também, né, tinha um grande time, tem um grande time hoje, talvez seja hoje a seleção principal a esse título da próxima Copa, mas eu acho que sim, o Ronaldo também é um jogador que está assim num patamar um pouquinho acima, né? Eu acho que sim, ele poderia ter feito a diferença sim. E ficou muito confuso, né? Aquela coisa de última hora, entre Edmundo, enfim. Também foi uma situação bem tumultuada. Aliás, temos histórias bem tumultuadas em Copas, né? Vamos torcer para que essa, que já vai ser um período diferente, né? Normalmente Copa é em meio do ano, agora vai acabar lá quase véspera de Natal. Então, assim, já tem mais um diferencial aí, mas vamos torcer que esse ano seja mais tranquilo. Mas agora, além de Neymar, que além de destacar em campo, por bem ou por mal, e também destaca comercialmente, se você fosse a técnica do time, quem não poderia faltar de jeito nenhum nessa Copa? Olha, eu acho que do atual elenco, né, que o Tite tem convocado, eu acho que o Vinícius Júnior hoje é um grande nome, né, é um jogador que tem muita técnica, assim como o Neymar, e ele é mais, digamos, mais parrudo, né, ele vai mais para disputa e ele é muito veloz. Eu acho que é um jogador hoje que pode também ser um dos destaques da Copa. E de quem não está no grupo, que eu levaria, mas aí é uma situação que eu te disse de grupo, né? O Tite tem as pretensões dele, os jogadores que ele confia, mas eu hoje, para te ser sincera, muita gente pode discordar de mim, muita gente pode concordar, mas eu hoje levaria o Hulk, sem dúvida, para a Copa do Mundo, porque é um jogador que, se você pegar os números dele, desde quando ele chegou no Atlético, aí você vai, mas é Campeonato Mineiro, mas não, teve Libertadores, teve Campeonato Brasileiro, e o cara mantém a média, né? O cara, ele não se machuca, ele raramente, ele não cansa, né? O cara aos 35, 36 anos está em forma, decide praticamente todas as partidas para o Atlético com passes e assistências e gols. É muito tranquilo, tem experiência, conhece a Europa, já jogou na China, já jogou lá nos climas frios, né? Agora, eu acho que o Hulk era um jogador para estar nesse grupo, sim. Se o Tite quer jogador experiente, eu acho que ele deveria não levar o Daniel Alves, que eu acho que não é mais um jogador para ser titular da seleção, e levaria o Hulk por experiência. Mas o Daniel Alves é um dos homens de confiança do Tite, e o Hulk não é. Então, não foi convocado uma única vez, não estou me lembrando agora se ele chegou a entrar, mas 2014. Dificilmente 2014. Não, eu falo agora, recentemente, né, sim. nas últimas convocações. Ele estava, né, no fatídico 7-1. Talvez, eu não sei se isso pesa, eu creio que não, acho que não é esse o motivo. Eu acho que é por causa de confiança mesmo do grupo que o Tite vem mantendo, mas é um jogador que eu levaria. E Felipe Coutinho, que destacou muito na de 2018 na Rússia? Ele perdeu muito espaço, né? Ele se machucou, né? Ficou muito tempo sem jogar, demorou para recuperar, também ficou sem ter qual fixar como titular nos times por onde passou, né? Mas é outro que também é jogador de confiança do Tite, né? Quando é aquilo que eu digo, o técnico ele tem suas preferências, né?
a questão tática, a questão de relacionamento, né? Mesmo de homens de grupo, que eles chamam, né? E há quem diga até que o pessoal falava muito da família Filipão, né? E eu ouvi uma crítica recente, né, do Casagrande, né, muito polêmica, inclusive, que ele criticou bastante o Tite, ele acha que a seleção não vai muito longe na Copa, e criticou muito o Tite, né, dizendo que essa questão de família é uma coisa, que panelinha é outra, ele chamou de panelinha do Tite, ao invés, né, como muita gente dizia da família, Filipão, enfim. Mas, né, cada um tem suas preferências, né, suas opiniões. Eu acho que não é tanto assim, mas acho que tem alguns nomes. Thiago Silva, eu acho que já deu também. Estava até assistindo agora o jogo do Real agora pela Champions, né? E vi lá, mais uma vez, o Benzema fazendo gol em cima do Thiago Silva. Então, acho que é um jogador que também já contribuiu, né? E acho que também já podia dar vaga para outro, né? Que também, mas é a questão do grupo que eu falei aqui. E para você, quem seria o técnico perfeito para a seleção? Tite mesmo ou você tem algum nome que você fala, esse é ideal? Quando eu falei que eu acho que o Tite já não deveria estar nessa Copa, aí me pergunto, mas se não for ele, quem seria? Porque se você pegar hoje os grandes clubes brasileiros, né? Atlético, técnico estrangeiro, Palmeiras, técnico estrangeiro, Flamengo, técnico estrangeiro, até o Cruzeiro, né? Técnico estrangeiro. Então, seleção iria ter um técnico estrangeiro? Quais seriam os grandes nomes hoje do Brasil para assumir a seleção? Se você me perguntasse há algum tempo atrás, eu diria que era o Cuca, né? Que ganhou e, né, fez história no Atlético, mas ele alegou problemas pessoais, já abandonou, inclusive, né, saiu do Atlético, não tá nem trabalhando. Renato Gaúcho poderia ser outro nome? Será que ele tem essa moral para chegar e assumir seleção? Será que a CBF confia nele? A volta de um da velha guarda, Dunga, que você Filipão acha? não dá mais, né? Dunga também, não sei nem se está atuando. Fala-se muito na possibilidade do Pepe Guardiola, né? Ou do Jesus, né? Que esteve no Flamengo, que inclusive eles têm esse sonho, né? De dirigir a seleção brasileira. Então vamos aguardar o pós-Copa, né? Que isso já é definido, que é a última Copa do Tite, né? O último trabalho dele pela seleção. E eu acho que estamos caminhando para um técnico estrangeiro, ao que tudo indica, porque não temos hoje um grande nome no Brasil para chegar e falar, esse é o técnico da seleção. Então, talvez pode pintar aí um técnico estrangeiro na nossa seleção. Agora, com essa onda de técnicos estrangeiros atuando no Brasil, inclusive a própria Copa do Mundo, o Brasil ele foi o último, melhor, me corrigindo, o último país não europeu a vencer uma Copa que foi em 2002. Após isso, apenas países europeus. A gente pode chegar à conclusão de que o Brasil ele tem menos investimento do que fora? É uma questão também, né, assim, meio polêmica, né? Por que os países sul-americanos, né, tendo muita técnica, né, Brasil, Argentina, até mesmo o próprio Uruguai... O Uruguai foi o conflito do Maracanã. Sim, em 50. Em 1950, né? E daí para cá, praticamente só deu Brasil e Argentina, né, de sul-americanos. Mas porque eu entendo que essa questão dos jogadores não atuarem no seu país também possa atrapalhar, né? Porque se você pega hoje a seleção do Brasil, da Argentina, do Uruguai, possivelmente 90% dos titulares atuam na Europa, né? Então eu acho que de repente essa falta de identificação com a seleção, a própria distância do torcedor, os jogadores hoje eles são mais vinculados à própria Europa do que aqui. Então, eu acho que isso pode ser um fator. É claro que tem a questão também um pouco da desorganização da CBF, né? Essa questão de corrupção, né? Nunca tem um presidente que dá certo. Entra um, você pensa que vai dar certo, daqui a pouco são várias denúncias de corrupção novamente. Então, é claro que isso também contribui para essa pouca efetividade. Mas os nossos talentos, eles existem, né? Você pode pegar aí que o problema é que eles estão indo embora cada vez mais cedo, né? Você vê o Vinícius Júnior foi embora com 17. A maioria dos jogadores, tem jogadores lá que você não conhece. Rafinha jogou onde? Matheus Cunha jogou onde? E são jogadores que realmente são muito bons.
O Antony destacou no São Paulo, na Copa São Paulo Futebol Júnior, não chegou nem a fazer grandes partidas pelo time titular de São Paulo, foi para a Holanda. Então eu acho que talvez é um conjunto, né, de fatores que contribuem. O Messi na Argentina, muita gente fala que ele não tem identificação quase nenhuma com a Argentina. Ele foi para a Espanha acho que com 12, 13 anos, depois agora foi para a França, né? Então eu creio que isso, porque nessa época, né, por exemplo, na Copa de 94, Neymar, Bebeto, eles jogavam fora, mas eles tinham uma história aqui. A história do Romário foi construída no Vasco, no meu querido Vasco da Gama. Saudade, hein, Romário no Vasco, oh meu Deus. Mas então, e o Bebeto também teve sua história no Flamengo, depois no próprio Vasco, né? E hoje os jogadores talvez falta um pouco dessa identidade também. Agora sobre a Copa de 2022. No dia 1º de abril foi feito o sorteio, que foram formados grupos. Brasil, como eu disse no início, caiu no grupo G, com times que não foram considerados ameaças, vamos dizer assim. Agora eu vou te perguntar de um por um, eu quero saber a sua opinião. Sérvia. Sérvia é um time mais técnico, né? Assim, do grupo é um time técnico, né? Até comentava aqui com você, né, que é a terra do Petkovic, né, que hoje é técnico e destacou em vários clubes do Brasil, no Vasco, no Flamengo, enfim. Ele mesmo, eu vi um depoimento dele falando que ele acha que a Sérvia pode ir mais longe na Copa. Então, ele, né, hoje é comentarista, é daquele país. Então, ele deve conhecer bem a sua seleção, né, para estar dizendo isso. Então, como se diz, vamos respeitar, né? A Suíça, não acredito tanto, acho que vai jogar na retranca contra o Brasil. O Brasil pode sofrer. Inclusive empatou com o Brasil. Exatamente, né? A gente lembra o sofrimento que foi. E Camarões, né? Você falou que ia falar um por um, eu já estou pulando. Não, sempre. Camarões é aquela história. É um país, hoje não tem grande, né, nome, hoje não tem mais aquele destaque que tinha, né? Mas costuma ser ter jogadores de porte físico muito avantajado, eles batem muito. O Neymar certamente, o Vinícius Júnior certamente serão caçados em campo. Então é melhor não deixar se eu não me engano é o 3º jogo, então é melhor não deixar para garantir a classificação nessa última partida. É melhor já garantir logo. Agora eu digo assim, é um grupo, eu considero um grupo o Brasil classificar e ir em primeiro lugar. Vai ter dificuldades? Vai. Hoje não tem ninguém mais besta no futebol, como a gente disse, o futebol hoje é muito globalizado, né? Uhum. Você pega hoje uma seleção de Senegal, por exemplo, que é uma seleção fortíssima, né? Com jogadores aí que se destacam, que é considerado hoje um dos destaques do futebol mundial. Então, não tem ninguém mais bobo, besta no futebol. Então, tem que se tomar cuidado, mas ainda acho que pelo o elenco, né, por tudo, o Brasil tem a obrigação de classificar em primeiro. E aí, daí para frente, a situação é eliminatória, aí a coisa já complica, né? E qualquer adversário que vir é perigo, porque jogo eliminatório como se diz o nosso amigo Galvão, é teste para cardíaco, né? Aí tem que ter muito cuidado. Agora, nas oitavas de final, o Brasil pode pegar Portugal, que está no grupo H. Sim. Portugal, a gente pode considerar ainda ameaça, vai ter um clássico CR7, Neymar aí, ou... Pois é, o eterno CR7, né? Que exemplo de profissional, hein? Além de ser um baita jogador, né? É o que eu disse do Neymar, né? Se talvez tivesse a mesma dedicação que o Cristiano tem, né? Talvez poderia ter mais longe com a seleção, né? O Cristiano Ronaldo ele sempre carregou Portugal, né? E eu acho que esse ano vai ser tão diferente. Mas eu não considero que mesmo com o Cristiano... O Brasil precisa ter medo de Portugal. Eu acho que se pegar Portugal já aí na próxima fase, já é para avançar sem grande susto. É claro que tem que considerar assim, o respeito ao Cristiano Ronaldo, mas Brasil não pode temer Portugal, não. Minha opinião. Alemanha. E a Alemanha, o Brasil pode temer? Não, porque o 7-1 é um trauma. Isso aí vai ficar para o resto dos restos das nossas vidas, né? Esse 7-1. E da vida de todo mundo que acompanha futebol e até de quem não acompanha, né? Até quem não acompanha deve achar estranho essa história.
Mas a Alemanha hoje já não é mais a mesma Alemanha, né? Inclusive, em 2018, ela saiu ainda na fase de grupos, Sim, não foi? hoje, a Alemanha hoje, ela passa por um período de transição, né? E ela ainda não conseguiu um grupo tão forte quanto tinha, né? A Alemanha criou um grupo que ficou aí, se eu não me engano, por 2 ou 3 Copas, que ele era muito forte, muito competitivo, né? E tinha os jogadores que decidiam. Hoje ela ainda não tem aquele time para chegar e falar que é o grande favorito ou um dos grandes favoritos. Ainda é favorito, né? Porque Copa, a camisa pesa muito, né? Mas eu acho que hoje, para botar medo no Brasil, eu acredito que hoje é França novamente, né? França, eu acho que talvez seja a maior favorita para a Copa. Pelo elenco que tem, né? Pelo conjunto que está sendo mantido, né? O Mbappé está engrifado, o Benzema, estou vendo o Benzema, hoje já fez 2 gols, né? Na decisão aí, não decisão, né? Mas aí da fase classificatória, da fase de eliminatória e da Champions, né? No último jogo ele fez hat-trick, fez 3 gols, então assim, temos também o Griezmann, né? Que é um jogador diferenciado, então a França eu acho que chega com uma grande força, pelo elenco que tem, pelo conjunto que foi mantido da última Copa e por chegar num momento muito bom. Então, acho que talvez o grande adversário do Brasil, eu não olhei ainda certamente se os dois se cruzariam em semifinal ou final, mas eu a considero a França hoje um adversário temido, e a Bélgica também, de novo, né? A Bélgica é um time que às vezes fica ali, caladinho. Ninguém dava nada. Ninguém dá nada, mas é um time muito técnico, né? Muito técnico, a gente viu o que aconteceu na última Copa, né? Então é bom tomar cuidado. E tem a Inglaterra também, né? Que também tem bons jogadores. O campeonato inglês hoje, embora seja recheado de estrangeiros, mas também hoje talvez seja o maior campeonato do mundo, né? Mais forte, mais competitivo. E a Inglaterra também chega em grandes condições. Agora, sobre esses times que ninguém dá nada, mas que tem potencial, assim, tem algum que você aposta? Olha, para chegar numa final de Copa, né, é muito difícil, né? A gente viu a Croácia, né, talvez surpreendeu, talvez possa surpreender de novo, né? O Modric está jogando ainda em alto rendimento. Talvez zebra mesmo hoje, que pode pintar, que eu considero um time forte, Senegal, né? Como eu disse, né? Um time muito melhor forte, da África. né? Campeão africano. Mas eu não acredito, não sei, eu não acredito que chegaria a uma final, não. Acho que dificilmente uma final sai desses nomes aí que eu... não terá um desses nomes aí que eu citei. Mas futebol é aquela velha história, né? Que todo mundo cansa de dizer, é uma caixinha de surpresa. Mas Copa não costuma dar muita zebra, né? Porque é muita tensão, muita coisa envolvida. Na hora H, a experiência, a camisa acaba sendo mais forte. Itália desclassificada, surpresa ou já imaginava? Essa aí realmente é uma... Tetracampeã. Assim, avaliando, né, houve várias situações, né, que contribuíram para que a Itália não classificasse, né? Mas ainda assim, eu sinceramente, assim, eu acho que não faz bem para a Copa, né, é uma competição assim, a Itália. A Itália é um time, né, copeiro, é um time de tradição, tem uma camisa muito pesada, compõe muito a história do futebol mundial, então eu acho que quem perde é a Copa, o evento sem a Itália, né? Além de ter uma camisa muito bonita, eu acho a camisa da Itália muito bonita. Os jogadores italianos também são muito bonitos. Muito belas, muito... Mas, realmente, mas pelo lado do futebol, aqui falando mais sério mesmo, acho que é uma pena a Itália não estar lá. Eu gostaria que a Itália estivesse. Assim como eu acho também uma pena, né, alguns times sul-americanos, como o Chile e Paraguai, não estarem, né? Também acho uma pena. Principalmente para o futebol sul-americano, né? Lamentável, mas faz parte, né? É uma surpresa o Canadá também estar lá, né? Apesar que faz parte aí da CONCACAF, né? Mais fácil para se classificar, mas assim, é uma surpresa, né? Que é um time bem sem tradição no futebol, né? É um país sem tradição no futebol masculino. O feminino tem mais tradição, mas o masculino, normalmente as seleções são bem fracas, assim. Vamos ver o que vai aprontar aí. Agora, essa Copa de 2022, ela é bem atípica, tanto em relação a tempo e espaço. Tempo porque, como você até já mencionou no bate-papo,
Geralmente ela ocorre no início do ano. Este ano ocorrerá no final do ano, até mesmo devido às condições climáticas do Catar. E espaço porque o Catar, ele fica no Oriente Médio, é uma região muito quente. Você acha que isso de alguma forma pode influenciar tanto a condição dos jogadores em campo ou até mesmo o clima festivo? Eu digo porque o Catar, ele é um país conservador, né? Sim. Saiu uma notícia recentemente, por exemplo, que bandeira LGBTQIA+, será proibida neste país. O clima dessa Copa, claro que cada época tem suas características, mas por esses fatores que eu mencionei, ou até mesmo por outros, a Copa do Catar, ela vai ser diferente? Eu acredito que por si só, né, como você disse, por tudo aí, pelo país, né, é uma Copa pela primeira vez lá, né, por si só já é uma novidade, né, e com certeza, eu acho que várias coisas a gente vai, hoje, né, a gente estava até comentando, hoje tem tantas formas de você acompanhar um evento desse, então eu acho que a gente vai ver muita coisa, vai ser uma oportunidade até culturalmente, né, da gente conhecer muita coisa sobre a região. Mas eu acho assim que dentro de campo, não acredito que mude nada, que vá favorecer A ou B. Porque, como eu disse, esses jogadores hoje eles são acostumados, né? Eles jogam, né? São jogadores que estão ali, praticamente todos eles jogam, se conhecem, jogam na Europa, né? Participam de competições em todo mundo. Então, eu acho que tecnicamente o clima não vai prejudicar, até porque eles vão fazer, os estádios serão climatizados, né? Então acho que não vai atrapalhar a condição técnica dos clubes. Agora, extracampo, sem dúvida, será uma Copa para a gente aprender muita coisa. Acho que quem quiser aprender muito pode assistir essa Copa, porque eu costumo dizer que Copa e Olimpíada não é só futebol, não é só esporte. Eu assim, principalmente como jornalista, eu adoro principalmente agora quando o repórter, né, já está lá, e aí a cada participação ele mostra uma curiosidade daquele país. Certamente teremos muita coisa bacana para se conhecer. E essa questão cultural, né? Hoje em um mundo em que se prega tanto, né, essa questão da diversidade, né, da tolerância, vamos acompanhar o que vai acontecer nessa Copa do Catar. Porque ao mesmo tempo que se prega tudo isso, como você diz, o país é extremamente conservador. E outra coisa também que pode ser diferenciada para a questão de público é a questão dos valores, né? O Catar hoje é um dos países mais ricos do mundo, né? Uhum. Os famosos petrodólares, né? Será a Copa dos petrodólares. E eu até ouvi uma reportagem hoje dizendo que um ingresso no final da Copa pode custar até R$7.000. Então, assim, um torcedor comum hoje para sair de Montes Claros, por exemplo, como tem gente que vai, né? Com certeza sempre tem gente que vai assistir a Copa, ele vai ter que se preparar muito, até mais com essa oscilação do dólar, da economia, né? E é dezembro ainda, né? Novembro, dezembro, então essa questão econômica também vai ser... É aquilo que eu disse, dentro de campo não vai mudar nada, porque essas seleções são riquíssimas, né? A FIFA é riquíssima, não vai mudar nada, mas para o torcedor comum, acho que não terá condições de acompanhar essa Copa de perto, né? Cida, o bate-papo está maravilhoso, mas o nosso tempo acabou, o que não significa que você não possa voltar em outras ocasiões, até porque a Copa está daqui, né, novembro, está batendo a nossa porta, quer dizer, não tanto assim, mas você pode voltar aqui, sim, inclusive na época da Copa, para a gente comentar os jogos. Vamos programar algo para a época da Copa, vamos assistir essa Copa junto, trabalhando e, né? E torcendo também, né? Na época da Copa a gente pode torcer, né? Sim, quem sabe a gente vai estar aqui comemorando. Pode torcer, né? Na hora que o Brasil está jogando. E quem sabe a gente já esteja comemorando o Hexa, né? Tomara, vamos torcer. Tão desejado Hexa. Muito obrigado, Cida, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade, sempre que convidar estarei à disposição. Bom, pessoal, esse bate-papo termina aqui. Você pode nos acompanhar na nossa página e até o próximo.